Finalmente, vamos falar sobre o caso de fibromialgia. Fui procurada por uma mulher para constelar a sua fibromialgia. Ela já não aguentava mais as crises e ela queria saber qual o fundo emocional que estava desencadeando essas crises, o que havia por trás da fibromialgia. Então, pedi que ela escolhesse uma bonequinha para representá-la e outra bonequinha para representar a fibromialgia. Ela colocou a bonequinha de frente para ela, porque ela falou: eu quero enfrentar essa doença. Quando foi colocado o bonequinho de frente para ela, esse bonequinho se virou. E essa bonequinha veio nessa direção aqui. E nessa direção estava esta representação, escrito separação. Aí eu coloquei aqui e perguntei: qual separação ocorreu na sua vida que te afetou tanto? Ela falou assim: foram tantas. Eu falei: fale da qual mais doeu. Ela falou: foi a separação da minha mãe quando eu tinha apenas 7 anos. Então, já deu para perceber que a fibromialgia estava representando a sua mãe. E vocês vão entender por quê. Aí ela começou a contar que ela tinha 7 anos e a sua mãe faleceu. Eles eram muito pobres, ela tinha mais duas irmãs. E o pai dividiu estas irmãs, né? Cada filha foi para uma pessoa diferente, porque ele não conseguiu dar conta. Então aí ocorreram mais separações. Tá? Então uma irmã foi para um lado, outra irmã foi para o outro e ela foi para outro. E nós podemos observar que estas separações é como se os membros dela também estivessem sido separados. Ela relatou que com 8 anos por aí ela já começou a sentir fortes dores no ombro, outros sintomas que ninguém sabia de onde vinha, né? E com 12 anos, a partir dos 12 anos, ela foi diagnosticada com a fibromialgia, porque essa dor não parava. Então essa dor nos seus membros se assemelhava à separação dos irmãos. Os irmãos são membros da nossa família. E esses membros foram separados. E ela teve que se esticar para poder ficar junto desses irmãos. Ela falou que ela sofria muito para reencontrar, para ver. Um foi com uma tia, um foi com uma avó. Eles se reuniam de vez em quando, mas era tudo muito difícil. E essa mãe que representava a fibromialgia foi a responsabilidade, já que ela era a irmã mais velha, que ela pegou da mãe em ter que unir esses irmãos, a essa família se manter unida. E ela não conseguiu, claro, ela era apenas uma criança. Então a dor da fibromialgia era a dor da separação. A doença se manifestou porque ela pegou essa carga da mãe para ela. E isso impactou profundamente o seu corpo, ainda de criança, infantil, pequeno, uma carga muito grande, emocional, de responsabilidade. Isso envergou o seu corpo, sobrecarregou o seu corpo. E depois a separação das irmãs, os membros da sua família se separando, assim como os membros do seu corpo se esticando para tentar unir. Olha só, gente, como o nosso corpo, ele se molda com as nossas emoções, com as nossas preocupações, com as nossas intenções. E daí, ela ficou adulta, tá? Então, uma irmã casou, ela também casou, e a outra irmã também. Só que tem sempre uma irmã que não vai bem. E ela ainda continua trazendo as preocupações dessa irmã, da outra irmã, preocupações de irmãs hoje adultas, mas que ela ainda carrega. Então ela foi observando que quando ela está fora do lugar dela e está querendo resolver os problemas de alguém, que não é só da família dela, mas isto também se estende ao trabalho, também se estende aos amigos, também se estende a outras pessoas e situações. E isso desencadeia uma crise, porque ela se sobrecarrega, o corpo dela se coloca novamente naquela situação da criança e ele passa a receber o mesmo bombardeio químico que ela recebeu quando perdeu a mãe, quando teve a separação dos irmãos. Então o corpo entra em colapso e vem uma crise. Olha, gente, como é importante a gente compreender as informações que o nosso corpo nos dá. Os sintomas são mensageiros, são abençoados. Eles estão nos dando sinal daquilo que precisa ser curado. E foi isso que aconteceu. Ela enxergou tanta coisa. É claro que eu estou resumindo muito aqui, né? Mas houve cura, ela conseguiu tirar esse peso da mãe, ela conseguiu se liberar porque ela viu que ela não podia se responsabilizar pelas suas irmãs. Ela conseguiu entender que ela não pode ocupar o lugar das pessoas, carregar a responsabilidade das pessoas, porque quando ela está sob essa sobrecarga, ela não consegue estar inteira para o seu marido, para o seu filho, para a sua filha, e assim poder dar conta daquilo que é dela. Então o corpo dela reclama para que ela volte para o lugar dela.
Então, quando ela se conscientizou de tudo isso, ela se sentiu aliviada, saiu da culpa. Porque a gente se culpa muito quando a gente vê nosso irmão sofrendo, ou quando a gente vê algum problema, a gente acha que tem que acudir todo mundo, né? Então, ela pôde se liberar, ela pôde se curar. E com certeza, agora que ela sabe o que vai desencadear as crises, ela trabalhando este comportamento dela, as emoções dela vão ficar mais organizadas e as crises vão se espaçar. É isso que a constelação faz com as pessoas. Elas ampliam a sua visão para que ela enxergue além do problema, além dos sintomas. Ok? Eu espero que esse caso de constelação tenha ajudado você que está aí e tem algum sintoma e está achando que ele é ruim, que ele está querendo acabar com você. Não. Venha colocar ele em campo. Venha descobrir a mensagem que ele está tentando te entregar. Enquanto essa mensagem não for decodificada, este sintoma não vai parar até se transformar numa doença sem controle, sem cura. Não espere chegar nesse nível. Vem entender como tudo funciona. Constele comigo.